Olá, tudo bom? Hoje nós vamos continuar falando de alguns aspectos, de alguns pressupostos que você precisa ter ou trabalhar para ser um bom pesquisador e uma boa pesquisadora. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que pode ser polêmico para alguns, no sentido de unir com a criatividade, fazer boas perguntas, buscar bases, mas eu acredito que é um dos fatores mais determinantes para que você consiga ser um pesquisador produtivo. E aqui a gente vai entrar agora numa questão um pouco delicada, mas necessária para ser falada. Existem muitos pesquisadores que acabam se perdendo nas suas próprias pesquisas e não produzem. Na verdade, isso é um grande problema, porque no Brasil a gente não é ensinado a produzir. As matérias de metodologia estão cada vez mais sendo menosprezadas. Então a gente não tem uma cultura de produção do ensino médio. Muitas revistas travam publicação, né? Se você não tem título, isso já é um problema. A revista Núcleo do Conhecimento, não, a gente não tem problemas com títulos, porque justamente a gente acredita nessa necessidade de uma cultura de produção. Nos Estados Unidos, se produz artigos científicos desde o ensino médio. Sempre o aluno ele é incentivado, até mesmo eu já vi até alguns alunos do ensino fundamental sendo incentivados a produzir, a fazer pesquisa, a fazer relatório do que aquela pesquisa produziu, a fazer materiais que possam ser publicados, mesmo que seja numa outra categoria. E o volume de produção é muito grande, porque tudo vira produção. Aqui no Brasil não é essa a realidade. Muitos pesquisadores demoram muito para produzir o resultado final, que eu digo produzir no sentido de produção de artigo científico. O pesquisador, a pesquisa, ela só existe, ela só tem um motivo real de existência se ela virar um trabalho final. Então, qual é o trabalho final da sua pesquisa? Você tem que produzir um artigo científico, ou uma dissertação, ou uma tese, mas muitos artigos científicos, porque é onde você vai fazendo o seu papel de pesquisador. É contribuindo com a sociedade como pesquisador. Essa não cultura de produção está se tornando uma coisa muito complicada nas instituições, porque está sendo comparada, está sendo usado para comparar programas e pesquisadores que produzem ou não para a questão de nota, de bolsas, e por isso que está tendo um corte em massa. Então, assim, não produziu, você tem menos notas e você tem corte de bolsas. Nossa, tá uma confusão muito complicada, tá um contexto muito complicado. Primeiro porque já tem mesmo no Brasil a política da não educação, e segundo, da não produção, e aí o contexto acadêmico, principalmente as pós-graduações, elas ficam sem voz, porque na hora que elas vão requerer esses recursos que são de direito, que deveriam ser usados para pesquisa, é apontado exatamente isso, você não tem produção, então você não pode querer. E aí vira uma briga. Portanto, eu acho melhor a gente ser efetivo e começar a implementar uma política de produção, porque não adianta a gente querer brigar se a gente não tem arma, se a gente tem ferramenta frágil. Quanto mais ferramenta de briga a gente tiver, igual a gente faz, a gente vai para uma guerra. Você vai para uma guerra, quanto mais preparado você for, mais você tem voz. E no mundo da produção científica, no mundo da pesquisa brasileiro, falta muito essa consciência de ter voz no sentido de preparar para a guerra. Ah, o pessoal de humanas não produz. O pessoal de humanas produz muito, produz mais e vai ter voz para chegar lá e brigar. Brigar, quando você entra numa briga que você realmente tem um telhado de vidro, é muito complicado por essa questão. Eu acho mais fácil se armar, ou seja, criar essa cultura muito rápida, pegar tudo que as pessoas têm na gaveta e publicar e para pensar, para começar uma briga dessa. E aí, a gente vai falar
da questão do pensamento sistemático. Eu falei todo esse contexto para a gente chegar justamente nesse ponto, porque às vezes essa não produção, ela está bem associada ao pensamento sistemático ou à falta do pensamento sistemático, dessa estratégia, de sistema de estratégia. O sistema funciona assim, meu papel como pesquisador é produzir, quanto mais eu produzo, mais eu tenho voz e eu vou publicar. E muitas vezes os pesquisadores se perdem, pensando, não, mas eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, e acaba não produzindo. Como então você pode ser ou fazer para ser um pesquisador efetivo? Aquele pesquisador que não vai ter problema com bolsa, aquele pesquisador que as pessoas vão te querer num programa de mestrado, de doutorado, se a pesquisa for o seu mundo. Lembre-se que tudo isso que eu estou falando são para pesquisadores, ou se você não quer ser um pesquisador, mas se você quer terminar ali um programa de mestrado ou doutorado porque precisa do título, por questão de profissão, e também serve porque você vai ter que incorporar essas características para terminar a sua pesquisa. E por que o pensamento sistemático? Porque quando você tem um pensamento sistemático, você consegue olhar cada trabalho como unidade de trabalho. Eu ia falar unidade de negócio, mas também unidade de negócio. Pense que cada trabalho você precisa ter começo, meio e fim. Então, quando você fala começo, meio e fim, você automaticamente já vai pensando, já vai trabalhando com a questão de organização de ideias e possibilidades. Então eu quero fazer um cruzamento entre a percepção dos meus consumidores e a qualidade dos meus serviços oferecidos. Você já imagina, você quer isso? Você vai buscar resolver problema X e vai usar tal metodologia. O que você quer no final disso? Eu quero saber a percepção dos meus consumidores em cima de um serviço X. Então, esse é seu resultado final. Então, você já começa nessa sistematização entender começo, meio e fim. Isso vai, eu falei um exemplo bem simples, agora vamos colocar num mundo mais complexo, na questão de você pensar metodologias estruturadas. Então, eu quero... O que acontece muito nessa falta de pensamento sistemático? Não, eu estou absorvendo o comportamento da sociedade contemporânea, talvez falando de valores, sustentabilidade, blá, blá, blá. E aí a ideia vai embora e tem muita coisa interessante. Quando você fala de comportamento de sociedade contemporânea, é complexo demais. Você teria que entender todas as variáveis, todas as vertentes, os nichos, os grupos. Então você começa a entrar numa piração aí, num caminho que você não tem esse pensamento estruturado para a produção de um material científico. Lembre-se, você é pesquisador, você precisa produzir. Se você ficar divagando nessas coisas, você não vai conseguir a efetividade da produção. E o pesquisador, ele tem que ter o pensamento sistemático para produzir. Nossa, professor, você está dizendo que eu não posso pensar nisso tudo? Não, muito pelo contrário, você pode pensar e deve pensar. Quanto mais você pensa, quanto mais você cria, quanto mais você argumenta, quanto mais curioso ou curiosa você é, melhor. Mas você tem que pensar em bloquinhos, pensar em casinhas. Então eu quero saber o comportamento da geração milênio de São Paulo de tantos anos, assim, assim, assim. E aí você vai crescendo sua pesquisa, mas com micro pesquisas que possam ser publicadas. Então você vai pegando de pedacinho em pedacinho, resolvendo. É como se você tivesse que resolver os problemas da sua vida. Então eu tenho um problema de gestão de casa. Resolveu como que você vai fazer a gestão da sua casa. Assim, assim, assim. Eu vou separar minhas contas e saber os dias que eu tenho que pagar. Eu vou fazer a gestão da minha alimentação. Então, eu vou ver como que eu vou me alimentar, vou no mercado, vou fazer marmitinha. Eu vou fazer a gestão da minha parte de educação. Quantas horas por dia eu tenho que estudar, o que eu tenho que fazer. Então, você vai fazendo microgestões. Na pesquisa, exatamente assim. Só que, voltado em casinhas, você pode... O que é o todo aí? O todo é sua vida. Você viu como você vai gerir pedacinho por pedacinho. Agora, você tem que pensar nesse sistema para pesquisa. Como que você vai fazer a pesquisa ficar começo, meio, fim, começo, meio, fim, começo, meio, fim, começo, meio, fim, para você ir produzindo esse material. Aí você vai entender a metodologia, pequenininha. Você vai entender
os caminhos que você vai ter que seguir. Ah, mas eu achei uma coisa interessante no meio do caminho. Anota e faz essa pesquisa. Não tenta colocar naquela pesquisa que não vai dar certo. Mas lembre-se, isso é prática e isso vai reverberar também na sua vida. Você vai ser uma pessoa muito melhor quando você conseguir pensar de forma sistemática. Eu espero ter ajudado você hoje e não se esqueça, se você gosta do nosso canal, deixe seu like, seus comentários e se inscreva no canal. Até a próxima!